Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou mostrar como fiz esse kit festa aí composto com bolo, doces e salgados. Vou mostrar como eu fiz o bolo, massa, recheio, montagem, como confeitei o bolo e docinhos também, massa dos docinhos, como faz o ponto dos doces, tá? Então, quer aprender? Segue o passo a passo do vídeo, assiste até o final para te pegar todas as dicas aí e aprender a ganhar dinheiro com kit festas. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, vou começar pela massa dos docinhos, tá? Então, eu sempre começo pela massa dos docinhos, porque assim, enquanto os doces vai esfriando, eu vou fazendo as outras coisas do kit, tá? Aí, eu estou fazendo um brigadeiro de leite ninho. Coloquei na panela um leite condensado, 2 colheres de leite ninho e 1 colher de margarina, um pouquinho de creme de leite, tá? Esse pouquinho de creme de leite dá menos que a metade da metade da caixa, só um pouquinho mesmo ali, para dar uma cremosidade ali, deixar um pouco mais cremosinho o docinho, tá? E essa quantidade, ela dá para 25 docinhos, tá? Eu misturo tudo antes e depois levo ao fogo, mexendo sempre sem parar, tá, pessoal? Coloca aí no fogo médio, mais ou menos, e sempre mexendo o docinho, o docinho brigadeiro, né? Ele é um brigadeiro. Eu vou mexer até ele chegar na consistência assim, que ele cai em blocos, tá? Observe que ele cai em blocos da colher e não se mistura ali com a massa, ó. Ele cai dessa forma. Então, chegou nessa consistência aí, desligo a panela, transfiro para um prato, né? Um prato fundo e cubro com plástico filme. Agora eu vou fazer o outro docinho. Eu fiz 2 variedades nesse kit, tá? Aí é o brigadeiro tradicional, né? Então, como é um kit, pessoal, não adianta eu colocar muita opções de doces e salgados, né? Para não ficar tão difícil de fazer o kit. Aí, pessoal, eu tô fazendo o brigadeiro, vai a mesma coisa que o brigadeiro ninho, não vai, no caso, o leite ninho, vai 1 colher de chocolate em pó, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar tudo anotado para vocês aí, o que foi nos doces e no bolo, tá? Os salgados, eu não fiz aí os salgados, porque tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer salgados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nesse kit eu fiz os pasteizinhos assados da massa de nata, tá? Então, fiz os doces, coloquei esfriar e fui fazer o bolo. Eu vou fazer primeiro a massa, né? Começo a fazer o pão de ló. Esse pão de ló de chocolate, eu coloquei 3 ovos aí e 3 colheres de açúcar na batedeira. Vou colocar bater, bato por mais ou menos 1 minuto e depois eu passo para velocidade alta e deixo bater por mais ou menos ali uns 10 minutos, tá? Enquanto está batendo, eu peneiro a farinha, daí eu coloco 2 colheres de farinha e uma bem cheia, pessoal. Olha, observe que a minha colher aí bem cheia de farinha de trigo. 1 colher bem cheia também de chocolate 50% cacau, 1 colher e meia de chocolate 50% cacau, tá? Aí peneiro tudo e vou colocar também 1 colher de chá de fermento para bolo, tá? 1 colher de chá rasa. Essa forma aí de 15 centímetros é de diâmetro, tá? De altura, ela tem uns 15 centímetros, mas eu não vou fazer ela até um pão de ló muito alto, por isso eu coloquei 3 ovos. Ela dá para um bolo de 10 pessoas, tá? Esse kit é para umas 10 pessoas. Aí, vou colocando a farinha aos pouquinhos, né? Passei para velocidade lenta, deixei ali bater por mais ou menos uns 10 minutos. Passei para velocidade lenta e vou colocando ali aos poucos a farinha.
a farinha junto com o chocolate em pó, né? Aí, como o chocolate, ele sai pra fora, assim, faz uma bagunça aí quando tu coloca, tá? Então, eu coloco na velocidade lenta e desligo e vou misturando assim, tá? Após ter misturado ali, eu já desligo, termino de misturar com o batedor da batedeira. A forma lá já tá untada. Eu untei ela e coloquei papel manteiga embaixo. Recortei o papel manteiga do tamanho da forma, tá? O forno tem que estar pré-aquecido, tá? A 250 graus. E assa por mais ou menos uns 25 minutos, depende muito do forno, né, pessoal? Daí tu vai cuidando aí, cravou o palito, saiu limpinho, só não pode deixar demais para ele não ficar seco, tá? Mas nessa média, assim, de 20 a 25 minutos. Vou levar para o forno, então, e vou fazer o recheio do bolo. Esse bolo, ele é de branquinho, tá? O recheio de branquinho, que eu uso aqui um cremezinho para fazer esse recheio. Vai um leite condensado, 3 gemas, uma colher rasa de amido de milho ali e vou colocar umas 50 gramas de coco fino, tá? Daí, opcional o coco, se tu quiser usar o coco grosso, fica ao teu critério também. E da mesma caixinha do leite condensado de leite, uma caixinha. Eu faço a medida da caixinha do leite condensado de leite. Misturo bem, sempre misturando tudo antes de ir para o fogo, tá? Depois de misturado, levo para o fogo, espero ferver, espero engrossar. E assim que ele engrossou, deixo uns 3 minutinhos ali mexendo no fogo para cozinhar o amido de milho e depois coloco esfriar para montar o bolo depois. Coloco esfriar, cubro com papel, com plástico filme, né, para não criar película ali, coloco esfriar assim, dessa forma. E fiz o recheio do bolo, fiz pão de ló. Agora, pessoal, enquanto esfria toda essa outra parte, essa primeira parte, eu vou fazer os docinhos, a outra parte da montagem do kit aí, tá? Os docinhos são de 13 gramas, tá? Com confeito, geralmente eles ficam daí com 15 gramas, tá? Prontinho, tá? Aí passo no leitinho, né? E é opcional também, pessoal. Isso é só uma forma aí de fazer kit, né? Tu pode fazer com outros recheios de doce, outras opções, né? Tu pode variar bastante. Mas, como eu falei para vocês, eu aconselho não colocar muita variedade, para não ficar muito difícil de tu fazer o kit, tá? Aí, eu vou fazer agora o brigadeiro, né? Enrolo o brigadeiro, os dois no mesmo peso. E isso, pessoal, tô mostrando aqui toda essa montagem no dia. Mas para te fazer um ou mais kits, né, que tu for pegar, tu pode fazer os docinhos tudo antes, né? Tu pode fazer um dia antes os doces, deixar o pão de ló, recheio, tudo adiantado, montar todos os bolos, digamos, de vários kits que tu tenhas, digamos que tu pegue vários kits, monta todos os bolos e por último deixa os salgados para fritar, assar, né? Para não ficar muita correria no dia, né? Aí eu coloco a Nutella no docinho de brigadeiro ninho, mas, né, tu pode fazer até simples, somente os brigadeiros, né? Pode colocar o branquinho, né? Mas, como eu falei para vocês, duas opções tá bem legal aí pro kit, tá bom? Esse kit aí é composto com 50 doces, 50 salgados e o bolo de 10 pessoas, tá? Eu fiz os docinhos, agora eu vou montar o bolo. O recheio do bolo vai ser de branquinho, tá? Chantilly de chocolate com pedacinhos de chocolate. E a cobertura dele vai ser de chantilly de chocolate, tá? Aí, coloca a primeira, vai ser com 2 recheios. Dessa vez, eu sempre monto os meus bolos aqui no canal com 3 recheios. Hoje eu vou montar com 2.
Isso eu fiz todo de chocolate. Eu fiz o pão de ló de chocolate, né? O recheio de chocolate. Então, é uma forma aí de vender também para Páscoa, né? Porque Páscoa é chocolate, é docinho, né, pessoal?